O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse episódio que o Evangelho hoje nos apresenta, Jesus que ressuscita o filho da viúva na cidade de Naim, é, sem dúvida alguma, um milagre que faz com que a gente pense em tantas coisas. Primeiro, que certamente aquela comoção, aquela tristeza que Jesus experimentou, aquela misericórdia que ele teve para com aquela mãe, foi motivada pelo fato de que não existe coisa tão triste quanto uma mãe ter que sepultar um filho. E ele, sendo Deus, a gente pensa naturalmente que ele tenha associado aquilo que aconteceria à sua mãe, pelo fato que ela também, viúva, com um único filho, teve que experimentar aquela dor na sua vida de ter que acompanhar o cortejo fúnebre do próprio filho. Mas não foi só por isso. Jesus, naquele momento, diante daquela multidão, mostrou quem ele é. É a maneira dele se manifestar à humanidade. Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que pode nos transmitir, nos dar a vida. E olhando para essa situação, nós hoje lembramos da realidade da nossa juventude. Quantos jovens que precisam encontrar com Jesus para poder recuperar aquele ânimo, aquela vida que perderam, se jogando assim de maneira inconsequente no pecado, nas atitudes erradas, tornando-se escravo dos vícios e de tantas outras coisas. Eu imagino quantos pais e quantas mães que diariamente suplicam a Jesus essa graça: Senhor, toca o coração do meu filho, Senhor, entra na vida do meu filho, transforma a realidade em que ele se encontra. E para isso, meus irmãos, para que o Senhor possa realizar essa obra, ele precisa de toda a igreja. É a igreja inteira que deve unir-se para que nós possamos recuperar tantos jovens, tantas pessoas que encontram-se perdidas. Hoje, celebrando São Cornélio e São Cipriano, nós encontramos nesses dois santos um testemunho muito forte
de uma realidade que nós temos que viver na igreja, que é a unidade, a comunhão, um unido ao outro, tentando tirar todas aquelas divisões, aquelas separações que nós vamos colocando, às vezes até motivados por um orgulho, por uma atitude de soberba, né? A primeira leitura que nós escutamos hoje da carta de São Paulo aos Coríntios nos fala dessa realidade de comunhão que nós devemos promover, que nós devemos viver dentro da igreja, por mais difícil que seja, porque não é que na época de Paulo era mais fácil e agora seja mais difícil. O ser humano é difícil sempre. Então o apóstolo Paulo faz questão de elencar todas essas graças que Deus concede e pedir para que a comunidade de Corinto, a comunidade cristã, a todos nós, que procuremos um colaborar com o outro sem que um queira ser melhor que o outro. Mas ele estabelece uma hierarquia, e nessa hierarquia ele coloca os apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus para pastorear o rebanho. Por quê? Porque tem que ter. Se num determinado grupo não tem uma autoridade, aí tudo fica complicado, como um pai de família que não manda dentro de casa. E os apóstolos têm uma missão muito grande, eles têm a missão de manter o rebanho unido também. E ao mesmo tempo, eles têm a missão de promover essa comunhão a nível de características que são próprias de cada pessoa que participa da comunidade. Nem todo mundo tem os mesmos dons, mas os dons não são um superior ao outro. E unidos, esses dons podem fazer muita coisa. Qual é o maior perigo que nós enfrentamos hoje dentro das nossas comunidades cristãs? É a desunião. E a desunião quase sempre nasce de um fenômeno negativo chamado fofoca. E nós temos que ter muita atenção para não nos deixar seduzir por esse vício, por essa arma destruidora. A inveja também é, sem dúvida alguma, uma das coisas que mais atrapalha a caminhada do cristão. Se nós observarmos, volta e meia, nós estamos sentindo alguma inveja, alguma coisa de alguém que se destaca. Se alguém dentro da comunidade consegue destacar-se e fazer bem o seu serviço, os demais devem dar glória a Deus e não ficar alimentando algum tipo de revolta, de desejo. Tem pessoas que quando veem alguém que caminha, dizem assim, vamos ver até quando ele consegue. Vamos ver até quando vai isso aí. Por que esse tipo de pensamento? Se nós nos deixamos iluminar por Jesus e pelo seu Evangelho, na hora em que a gente vê um irmão progredindo, o nosso pensamento é outro. Que bom! Como é que eu posso ajudá-lo? De que maneira eu posso colaborar para que ele consiga fazer ainda mais? Por quê? Porque quando uma pessoa se destaca dentro da comunidade, significa que a ação evangelizadora se torna ainda mais eficiente. Eu fico pensando esses dias em que nós nos preparamos para a festa do Círio de Nazaré, quantas pessoas espalhadas pela nossa arquidiocese e em outros lugares se destacam fazendo encontros maravilhosos, promovendo, fazendo com que as pessoas se envolvam e chamando todos os que estão ali por perto para participarem, dando uma função para cada um, fazendo com que o encontro da peregrinação seja um momento de afervoramento, não aquela coisa chata, monótona, em que a gente faz porque é obrigado a fazer. Os momentos de oração, meus irmãos e minhas irmãs, eles devem ser momentos de profunda alegria, porque onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles, disse o Senhor. E é isso aqui, é o que hoje, meditando o Evangelho e essa primeira leitura e o exemplo dos 2 grandes mártires, nós somos chamados a viver essa comunhão com dificuldade, com certeza, porque para estarmos unidos nós temos que combater contra um inimigo que é um inimigo forte, e não é o capeta não.
somos nós mesmos. É o grande desafio de quem deseja vencer aqueles impulsos que vêm de dentro de nós, aqueles defeitos que de vez em quando afloram, aqueles sentimentos negativos que nos impedem de estar em comunhão. A inveja, repito, é um elemento que deve ser banido dos nossos ambientes. Nós que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ter um cuidado muito grande para não deixar que a inveja tome conta do nosso coração. Todos têm dons, cada um à sua maneira. Às vezes a gente pensa que só quem canta bonito, quem faz uma boa leitura, quem faz uma boa reflexão pode servir a Deus. De maneira alguma. Todos podemos servir ao Senhor. Tem pessoas que têm um talento maravilhoso para acolher na igreja, mas às vezes não põe em prática. E a acolhida, no momento em que alguém entra na igreja ou chega no encontro, no momento de oração, é tão necessária porque de repente alguém chegou totalmente desmotivado e da maneira como foi acolhido, tudo muda, tudo se transforma. Pensemos sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos a serviço do Deus da vida. Essa atitude de Jesus que faz com que o filho da viúva retorne a viver deve estimular-nos a trabalhar na igreja como servidores, servos de um Deus que quer promover a vida a cada momento. E a vida nós promovemos também na maneira como nós vivemos em comunidade, como nós praticamos a nossa fé no contato com os outros irmãos e irmãs que estão conosco. Tirando a falsidade, tirando o orgulho, tirando a fofoca, essas coisas que não fazem parte da vida do cristão. Tem coisa mais triste do que uma pessoa falsa? Não tem. A pessoa falsa, ela tenta fantasiar uma realidade, mas não consegue manter por muito tempo. E é triste, é infeliz, porque quem vive na falsidade não encontra jamais a felicidade. Pensemos sobre esses aspectos e que o exemplo dos mártires que nos precederam sejam para nós um estímulo, para que nós consigamos vencer esses impulsos ruins que tentam aflorar em nós. Alguém perguntaria, como é que eu faço para vencer? De que maneira eu posso vencer? A primeira coisa, deixando-se iluminar pela palavra de Deus. É um remédio eficaz. Cada vez que eu escuto o Evangelho, que eu deixo com que o Evangelho se faça alimento em mim, eu permito que a minha vida seja transformada. Parece uma coisa simples. Nós temos uma tentação muito grande a querer sempre coisas grandiosas. Quando alguém diz assim, vai rezar, mas só rezar? Digo, e tem algo mais forte do que rezar? Em determinadas situações as palavras não resolvem nada, a oração resolve tudo. Alguém chega e como é que eu posso melhorar o meu modo de ser cristão? Digo, vai ler o Evangelho. Só ler o Evangelho? Digo, poxa, é do Evangelho que surgiu tudo. É do Evangelho que nasceu a igreja, é do Evangelho que a gente está até hoje se alimentando para ir para frente. Então não é só ler o Evangelho, é ler realmente o Evangelho e fazer com que a nossa vida seja transformada pelos ensinamentos do nosso Mestre e Senhor, sem nunca esquecermos o grande ensinamento de Aparecida, daquela Assembleia dos Bispos com a presença do Papa, que proclamou de maneira muito intensa uma verdade que deve estar estampada diante de nós sempre. Nós cristãos somos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por toda a vida, ninguém deixa, em momento algum, essa responsabilidade, essa missão. Somos discípulos e somos missionários. Nós aprendemos com o nosso Mestre e imediatamente nos colocamos a serviço para que outras pessoas também possam aprender. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.